Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 232, das contradições e das mistificações, capítulo 27, livro dos médiuns. Então, encerramos o vídeo anterior dizendo que nós sabemos que a vida de um professor numa sala de aula não é brincadeira, porque o processo é relativo e é muito complexo. Porque ali numa sala de aula de 40 a 50 alunos, acredito, numa sala de aula. Então, vamos pensar assim, 40 alunos, 40 personalidades diferentes. Então não é fácil. Mas, de certa forma, é preciso ter, como se diz o ditado, jogo de cintura para lidar com aquelas 40 personalidades. E eu acho que eu teria. Porque eu chego para cumprimentar, eu cumprimento um batendo na mão, tapinha nas costas, pá, tio, senhor, pô, meu, tá, lá, pá. Eu não tenho dificuldade para me comunicar. Eu me comunico com todo mundo. Eu me comunico tanto com aqueles que estão lá embaixo, quanto com aqueles que estão lá em cima. Eu não tenho dificuldade. Trago de vidas passadas? Sim. Muitas coisas aprendi nesta? Sim. Sou perfeito? Não. Eu estou dizendo que eu trago boa parte dessa matéria de vidas passadas. Mas se eu trago, é porque no passado, né, que para mim tudo é presente, eu tive que dar o primeiro passo. Então por que as pessoas não começam dando o primeiro passo? Que fica mais fácil. Mas admitir que o que você diz é que não conseguimos interpretar, que achamos que é errado, porque você, aí já é culpa tua, eu não concordo. Não, eu também não discordo da pessoa que não concorda. Tá vendo só uma outra qualidade? Eu não discordo de quem não concorda. Mas eu não posso me dar o luxo de pensar contrário. Porque toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. E todo mérito teu. E quando você não conseguiu compreender, eu não consegui satisfazê-lo. Então, quando nós assumimos uma responsabilidade, isso é importante. Vó tá desse lado de cá, quem quiser perceber vó, ela tá desse lado de cá, tá? Hoje. Aí você pode dizer assim, mas é alguma luz que tem do seu lado. Não, mas é a claridade dela, porque eu não tenho luz nenhuma desse lado de cá. Eu tenho luz do lado de cá. E você observa que do lado de cá não tem luz nenhuma iluminando a minha roupa aqui. E você não consegue. Você está conseguindo ver vó do lado de cá? Olha só para você ver. Bota do lado de cá, ó. Eu digo que eu tenho certas pessoas que às vezes pensam assim, falam assim, mas eu tô ficando doido mesmo, né? Mas de fato eu tô ficando doido mesmo. Ainda bem que eu tenho alguns amigos que não fica, vó, deixa eu calar a boca. Então, eu não posso me dar o luxo de, 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 de achar que o teu mérito é meu também. De jeito nenhum. Se você não conseguiu interpretar corretamente, é porque eu
fui falho. Eu não consegui. Então, a responsabilidade, como está dizendo, a responsabilidade de quem transmite é muito grande. Quando a gente assume uma responsabilidade, seja em que área for, é grande. Você entendeu? A responsabilidade da gente é muito grande. Porque nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. E você presta atenção no que eu estou dizendo aqui, tá? Não fica prestando atenção só na luminosidade da avó, não, viu? Seus curiosos. Quer ver a fisionomia dela também? Também? Concentra, porque ela está aqui. Corpo presente, alma, né? Alma, espírito presente. Seus curiosos. Como eu dizia muito tempo atrás, seus tontos. É brincadeira, né? Então tá, vamos continuar aqui. Aproveitar que vó tá animada hoje aqui também. Cumpre, porém, se atenda a que... Cumpre, porém, se atenda a que há contradição. Que contradição? Já comentamos sobre isso, né? Então, vamos dar sequência. Às vezes, é apenas aparente. Aquela contradição é apenas aparente, né? Está mais nas palavras do que nas ideias. Porquanto, quem refrita, verificará que a ideia fundamental é a mesma. Quem refrita, ele vai entender, né? Que a ideia fundamental é a mesma. Apenas o diálogo ali é que foi diferente. Mas isso é natural. Não houve ali contradição. Porque os bons espíritos, eles não contradizem. E quando há contradição, não tem nada a ver com bons espíritos. E sim, charlatões, mistificadores. Então, é a mesma. Acresce que o mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam. Você viu só que sabedoria? Vou repetir de novo. Acresce que o mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. Eita, meu Deus do céu! A desigualdade evolutiva é o problema. É isso que eu digo sempre aqui. O problema está aí na evolução, gente. O problema está na evolução. Entendamos uma coisa. Já disse isso aqui várias vezes. O dia que as pessoas conseguirem entender isso, vai ficar até muito mais fácil. Deus não precisa de nós. Jesus não precisa. Bezerra, Eurípides, eles não precisam de nós, gente. Nós que precisamos deles. Por quê? Porque somos, né, seres inferiores. Por exemplo, na sala de aula, quem precisa de quem ali?
o aluno que precisa do professor. Não é o professor que precisa do aluno. Vamos esquecer a questão monetária, viu? É em matéria de conhecimento que eu estou querendo dizer. Porque senão daí a pouco a pessoa pode falar assim, mas se não for os alunos, no fim do mês o professor não recebe. Porque tem gente que é tão tonto que pensa por esse lado. Não está errado. Mas vamos aproveitar o ensino. Vamos aproveitar a matéria. Vamos esquecer o lado material. Vamos evangelizar o nosso espírito que encontra-se falho. Porque a parte material é necessária desde que aprendamos também como se diz, a ter disciplina sobre a mesma, coordenação, direção, porque se a pessoa não tem, a pessoa se perde também. Então, não é que os bons espíritos respondem de forma contraditória. Não. Eles respondem de acordo com o nível evolutivo daqueles que ali se encontram presente. Porque não há necessidade de responder idêntico ao dia anterior. Mas sim, satisfatoriamente, de acordo com a evolução daqueles que ali se encontram. Você conseguiu entender? Olha que interessante. É a evolução daqueles que estão ali. Porque aqui, por exemplo, na pergunta, Kardec disse aqui, sobre o mesmo assunto para com pessoas diferentemente sérias. Aí você pensa assim, pessoas sérias. Então, o espírito que vier e responder de má fé, estará ele desrespeitando uma pessoa evoluída. Ué, mas quando foi que Kardec disse? Onde foi que ele disse que aquela pessoa é séria? Seria uma pessoa evoluída? Porque você acha que toda pessoa séria são pessoas nobre, evoluída, educada? Você acha que todas as pessoas sérias são pessoas dotadas de 100% de caráter? De moral? Não é assim, não. Seriedade no que faz é uma responsabilidade, é um compromisso que nem sempre exige que a pessoa moralmente, intelectualmente, nobre naquele exato momento seja. Porque a doutrina dos espíritos, olha como nós vamos tirar leite em onça. Porque a doutrina dos espíritos não exige seres perfeitos. E sim, nos orienta para que hoje sejamos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então a pessoa é séria no compromisso, é séria no que faz, mas nem todos sérios são dotados de total intelecto.
total moral. Total sabedoria. Total amor. Total caridade. Muitas pessoas usam nas casas espíritas uma frase, numas tabuinhas, né? Uns panfletinhos, umas coisas assim. O silêncio também é uma prece. Eu discordo. Problema meu. As pessoas pensam o que quiser. O silêncio também é uma prece. Eu vou dizer para você que muitas vezes esse termo não pode ser empregado dessa forma. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está preparando para cometer um crime, um assalto, um furto, ele busca o silêncio. Ele para, pensa, fica quietinho ali em silêncio, raciocinando como ele vai praticar aquilo. Ele está em silêncio, ele não está em prece ali. Então, o silêncio também é uma prece. O silêncio, ou melhor, o silêncio é uma prece. O silêncio é uma prece. Não. Então tem que ser modificado, tem que ser mudado esse termo aí. Ou as pessoas escrevam assim, silêncio, pronto. Ou a pessoa escreva assim, silêncio, prece. Ou a pessoa escreve também lá assim, prece, oração. Mas o silêncio é uma prece? Não venha querer me enganar não, porque eu não. Mas isso eu vi uma vez na Casa da Prece de Chico Xavier, em Uberaba. E sentado ali ao lado do Chico, porque ele me convidou, porque mérito nenhum eu possuo, e eu, acima dele assim, onde ele estava sentado, tinha uma plaquinha dessa. O silêncio é uma prece. E aquela plaquinha estava me incomodando. Estava me incomodando. Eu não estava satisfeito com aquele termo ali. E o Chico observou isso em mim, essa incomodação. Mas só que não foi preciso eu falar nada. Ele pegou e falou para mim assim, você conseguiu, ele apontou com o dedo assim, você conseguiu entender? Sim. Aí bateu na minha perna e falou assim, o importante foi que você conseguiu entender, meu filho. O importante foi que você conseguiu entender de que estava errado, mas que para muitas pessoas aquilo ali era necessário daquele jeito. Até hoje eu não sei porque o Chico me convidou para me sentar ao lado dele. Mas tudo bem, vamos lá aqui para terminar a resposta. Por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. De certo, respondereis a uma e a outro, de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos.
As respostas, nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente idênticas. Os bons espíritos, terríveis eles, né? Então, olha só. Um sábio te fizesse a mesma pergunta, né? É exatamente como se uma criança e um sábio te fizesse a mesma pergunta. De certo modo, respondereis a uma e a outra, de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos. As respostas, nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente idênticas. Então, por exemplo, assim, ó, ô vó, só chega de ficar aí, pelo amor de Deus, procure o que fazer, vó. Não, mas ela tem que ficar desse lado hoje, que esse é o lado que mais em mim está sendo exigido, principalmente na massa encefálica. A pessoa pega, por exemplo, um vidro de doce, doce em calda, né? Doce de leite em calda, molinho. E pega um doce de leite em pedaço. E ele leva ao conhecimento das pessoas presentes que tanto o doce de pedaço, o doce em pedaço e aquele em calda é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda nada. A única diferença ali é que um foi preparado para ficar mole e o outro foi preparado para ser cortado em pedaços. Mas o tanto de açúcar é o mesmo, o tanto de leite é o mesmo, o tanto de preparo, tudo ali é o mesmo, mas que na hora de dar o ponto, que tem isso nesse termozinho, na hora de dar o ponto, um foi retirado antes que o outro. Um foi espalhado, né, numa superfície, assim como se fosse uma pedra de granizo, uma coisa assim, para cortar depois, né, nas forminhas. E o outro não, mole. Foi retirado do fogo antes de dar o ponto. Mas é a mesma coisa. Então, por isso que Kardec aqui, ele aqui ele diz assim: cumpre, porém, não, que é a resposta do bom espírito. Cumpre, porém, se atenda a que há contradição. Que há contradição? Você tá alegando alguma contradição? Que há contradição você está alegando? Porque não há contradição nenhuma. Apenas uma adaptação de acordo com a aceitação, com o nível evolutivo de cada qual presente, uma adaptação. Apenas. É óbvio que para
o incrédulo, o antagonista, para o hipócrita. Eles buscam nisso uma forma de apresentar uma falha, tanto contraditória por parte dos espíritos, quanto por parte dos médiuns. Mas uma vez que todas estas questões discutidas anteriormente, quando se aborda o assunto, mostrando a fragilidade dos médios e a não fragilidade dos outros médios, a seriedade dos bons espíritos de acordo com a adaptação da aceitação, então questiona o quê? É preciso estudar. Esse é o melhor conselho dado a esses desocupados. Vamos para o próximo vídeo.